que já saímos se abaralhando no freio. Sai apertando bem sobre o osso do peito. Só escuto não me negando seu amor. E eu por longe vou sempre pastorejando, sempre ajeitando como quem faz fiador. De madrugada uma china dá um carão e um índio maula mete as patas e se moleia. Arranca um 30 abrindo furos na quincha, deixando rombo nos lugares que não goteia. Quebrando o banco, outros cruzando a janela. Lá no palanque o bagual frouxa os arreios. E lá por dentro num redemoinho de terra. ZYK 210, 590 kHz. Rádio Alegrete AM, Rede Tchê de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Neste sábado, 18 de abril de 2020, agora faz 20 graus na Praça Osvaldo Aranha. É uma satisfação estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete região. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei todos os sábados, neste horário do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje me acompanha na técnica Paulinho Camargo. E o Cidade Rural, Paulinho, tem a força de... Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeça Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeça Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Comunicado oficial Esco GD Tecnologia em Energia. Informamos que estamos atendendo a todos os clientes normalmente em nosso escritório, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Pela parte da manhã das 8 às 12 horas e à tarde das 14 às 18 horas na Avenida Tiaraju 1406, Edifício Pampatec. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Atenciosamente, Esco GD.
Ciente de que o plantio é uma das etapas mais importantes de todo o ciclo produtivo, a solução que a John Deere oferece atende todas as necessidades de quem precisa realizá-lo com agilidade, precisão e economia, garantindo o sucesso da produção ao longo de todo o ciclo. Em uma janela de plantio curta, o trabalho de uma plantadeira é o diferencial na produtividade. Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas e encontre a sua plantadeira ideal. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Cidade Rural, agora são 12 horas e 5 minutos. Para quem ligou o rádio, você está ouvindo o seu programa do agro aqui na Tchê Alegrete. E no programa de hoje nós estaremos falando sobre a cadeia produtiva do arroz, esse momento diferenciado que os produtores estão tendo, principalmente de comercialização aí em todo o Brasil. Hoje nós vamos conversar com Henrique Dornelles, produtor rural, ex-presidente da Associação dos Arrozeiros do Alegrete e também da Federarroz por 2 mandatos. Também estaremos conversando com Marco Aurélio Tavares, produtor rural, analista de mercado e diretor de mercado da Federarroz. E já está aqui comigo no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural, empreendedor. Gilberto, e este momento, há muito tempo que viemos falando sobre o arroz, momento bastante importante, que deu vários reveses durante essa semana. Daqui um pouco a gente vai estar analisando, mas eu já gostaria de saber contigo como é que tu analisou tudo isso junto aos produtores. E já estamos também, não é mesmo, pessoal? Hoje eu peguei as informações com 80% da área de arroz do Rio Grande do Sul já colhida. Boa tarde. Boa tarde, Cíntia. E aos ouvintes, ao Paulo Camargo, e a todos os nossos ouvintes, boa tarde. Tu já tem a média também aí por hectare? Mais ou menos 8.600 quilos por hectare. Hoje pela manhã eu estava ouvindo o presidente da Federarroz, o Alexandre Velho, um abraço para ele se ele estiver nos ouvindo, em uma outra emissora da capital do estado. E ele comentava que não se esperava esse tanto de produtividade por várias questões, não é mesmo, Gilberto? Então... eu lá em janeiro, falei com o Ramos, disse para ele assim: Ramos, nós precisamos colher, foi em dezembro, se eu não me engano, nós precisamos colher no estado 11.500.000 toneladas. Precisamos colher. Deu 11 para cima, no mínimo, milhões de toneladas. Nós não podemos colher o que a Conab, o que estava sendo projetado, eu acho que até mesmo por IRCA, mas principalmente pela Conab, que eu olhei os números, a Conab estava projetando 10.600. E eu acho que também falei num programa aqui, que nós teríamos a necessidade de colher acima de 11. Sim, foi num programa que tu elucidou com bastante números, né? Isso. Até junto ao Marco Aurélio, foi em janeiro, eu acho, Gilberto. Janeiro, que nós precisávamos colher. Então, para mim, não é surpresa essa produtividade de 8 e pouco. Nós precisamos dessa produtividade, nós precisamos colher acima de 11, nós precisamos colher 11, 11,5, porque a metodologia que eles contaram da redução do consumo, nos meus números, nos meus cálculos que eu faço, ela não é. O consumo, para mim, é em torno de 11 a 11,5. Então, nós precisamos produzir o que nós consumimos. Depois, nós temos um pouco mais do Mercosul, coisa e tal, que entra um pouco mais. Depois tem as exportações. Por que nós precisamos produzir o que nós consumimos? Porque o que entra, nós vamos exportar. O mundo vai nos comprar.
Eu tenho dito que nós não vamos exportar, vão nos comprar. O mundo precisa. O mundo que eu falo são países aqui da América Latina, em torno da América Latina, uma parte da África, na parte ocidental aqui, do nosso lado, vamos dizer assim, uma parte do Oriente Médio, através do Mediterrâneo, a própria Europa, próprios Estados Unidos vai precisar nos comprar. Então, assim como eu digo que os Estados Unidos precisa agora que eles já estão plantando lá nos Estados Unidos, abril e maio, precisam plantar de 18% a 20% a mais de área este ano. Por quê? Porque nos Estados Unidos falar em 18% mais de área e 18% menos de área é normal para eles. Tem anos que eles plantam mais, outros anos eles plantam menos. Isso eu nunca entendi como isso funciona lá. Uma diferença de assim, por exemplo, as medidas lá acres, alqueires, outras medidas lá Sim. nos Estados Unidos, eu não consigo entender direito. Mas vamos explicar como se fosse hectares nosso aqui. Os Estados Unidos produz. O ano passado ele plantou 2.500.000 hectares. Este ano ele precisa voltar a plantar 3 milhões de hectares. 2.900. Tem anos que eles plantam 2.900, outros anos eles plantam 2.400, e isso dá uma diferença de 15%, 18% e 20%. Tem anos que eles chegam a 3.200. Já plantaram há 10 anos atrás 3.400. Quer dizer, 1 milhão a mais de hectares, lá eles dizem acres, mas 1 milhão a mais de acres numa safra de uma para outra. O que eu percebi lá deles, quando eles plantam bastante mais, então lá esse ano eles precisam plantar 3 milhões. Porque nós precisamos, é o que é a balança comercial do consumo para não faltar arroz. Não falta arroz. Vai faltar arroz. Não é isso que eu digo. Eu tenho repetido aqui que o estoque nosso está negativo. O nosso estoque está negativo. Este ano nós passamos o estoque desde 2012, 2013, quando o governo tomou a atitude de leiloar os estoques reguladores da Conab e o governo não ter mais estoque regulador. Agora o estoque está na iniciativa privada. Desde então, o Brasil, e isso foi uma medida que foi para o Brasil, que foi para o mundo. Os governos, pelo menos da América Latina, não tem mais estoque regulador. Estoque do governo, como nós tínhamos aqui. Sempre tivemos esse estoque. Desde que eu me conheço por gente, a Conab tinha um estoque. Hoje não tem. Hoje esse estoque está na iniciativa privada. A iniciativa privada, ela se modernizou. O estoque se modernizou. Eu tenho dito para o Henrique, e tenho falado isso desde 2014, 2015, 2016. Eu comecei em 2014... A não entender como é que estavam levando o estoque. Porque leiloaram tudo e o mundo todo e eu não entendi. Então eu comecei e entendi a maneira mais moderna, que é o quê? É contar com a produção. Por exemplo, assim, quando eu digo nós passamos o ano com estoque negativo, é dizer o seguinte, nós não temos 1 milhão de toneladas estocado e nós já estamos consumindo o que está se produzindo. O Tocantins, Goiás, Maranhão, aqui no Brasil, esses estados, em julho e agosto estão colhendo. E eles vão colhendo até janeiro deste ano. Nós aqui colhemos março e abril. Fevereiro, março e abril. Termina nossas colheitas. Uruguai e Argentina é assim também. O Paraguai é assim também. O Paraguai começa a colher em dezembro. Colhe aquele período e para. É o nosso clima. Agora, lá para cima, eles não colhem. Então, nós vamos tendo arroz. Por exemplo, assim, os Estados Unidos está plantando hoje, abril e maio. Agosto, setembro, eles têm colheita. Então, não falta arroz. Só que não tem arroz estocado. Por isso que eu digo, nós precisamos colher para não faltar arroz, quem sabe, na frente. Talvez seja por isso, Gilberto, essa semana acompanhei bastante o mercado e a gente viu que na gôndola ele teve uma alta.
Mas isso, se comparado e parafraseando o presidente da Federarroz, isso dá no mês, senhores, no mês, o arroz, em torno de o aumento de R$7 na tua cesta básica. No mês. Então, ainda bem R$7. Ainda é pouco, né? Então, no mês. Então, é uma suba, mas que isso também afetou um outro lado. Tu, como foi um industrial, isso né, aí é o seguinte, Gilberto? O arroz, lá no início de março, dia 10, 15 de março, ele estava R$48 no CPEA. Preço do CPEA. Hoje, 40 dias depois, tá 55. É bem R$7. Em 40 dias, o arroz subiu realmente R$7. Em 30 dias, o arroz subiu R$6. Isso representa 12%, 13%, 14%. O que é esse aumento? Esse aumento até aqui só está agora, parou. O arroz vem contabilizando o prejuízo há 4, 5 safras. Há 4, 5 safras que nós vemos o produtor vem contabilizando o prejuízo. Hoje o arroz está no preço que ele deveria estar para manter os custos. Quer dizer, hoje o arroz não... Quanto vai fechar um custo de produção só para o nosso consumidor que é aqui, né, que não está lá no campo, entender? O nosso custo, ele está ali, ele estava ali em 7, 8 mil por hectare. Isso há 2 anos atrás, 3 anos. E isso... vamos dizer, não acompanhava o preço do arroz de 3, 4 anos atrás. E os nossos custos aumentou muito mais, porque aumentou diesel, aumentou a energia elétrica, um absurdo nesses 2. Eu estou falando de 3, 4 anos atrás que o custo era 7 mil, 8 mil por hectare. Por quadra chegava a 12 mil. E dali para cá, desses 2, 3 anos, aumentou energia elétrica, aumentou diesel, aumentou um monte de coisa, um monte de custo. Aumentou frete. E o preço do arroz não acompanhava. Então, esse é a defasagem. Então, hoje, por exemplo, assim, o custo está hoje em torno de R$48, R$50, que é o preço que nós estamos vendendo. Então, o custo hoje está em torno disso. Só que é o seguinte, isso tudo com dólar de 4. Gilberto já está... Agora, com dólar de 5, a gente não sabe quanto é que vai o custo para então, entendeu? Então, é complicada essa situação. Já está conosco também na conversa, por telefone, o seu Marco Tavares. Obrigada, seu Marco, por nos atender novamente. Mais um sábado, né? Nós sabemos que o senhor também está aí em pleno trabalho. E o assunto continua, não é mesmo? Exatamente, sim. Boa tarde a todos aí, os amigos que estão presentes, aí o Henrique e o... E somente estamos aqui no litoral, muito canal, realmente. Até vou pedir uma certa brevidade da minha participação hoje no evento. Nós estamos aí atrasados já na colheita, o tempo também, o litoral, ele, por um lado, porque frequentemente nós temos chuva em função do oceano, e a contrapartida, né? Nós temos aí uma dificuldade maior, principalmente na época de colheita. Então, ontem não pudemos colher, hoje ainda não. Então, eu estou de prontidão com o meu pessoal aqui, mas, dentro do possível, posso participar tranquilamente com vocês aí. Bom dia, boa tarde, Marco Aurélio. O Henrique não chegou ainda, não sei se ele está vindo ou não. Ficou de vir aqui nesta mesa redonda e estamos esperando ele, mas por enquanto vamos batendo papo aí até que ele chegue aí. Mas assim, o que tu diz para nós aí do mercado? Nós queremos ouvir bastante a tua opinião sobre a situação do momento, esse aumento do preço do arroz que está representando de 10% a 15% nos últimos 40 dias. É mais ou menos por aí, eu não fiz o cálculo bem. Mais ou menos. Eu também não tenho de 12 a 15%, fazendo uma média do CPEA de 48 para 55. Oi? O CPEA fechou quanto ontem? 55 e 15. É estável, né? Estável. Ele passou toda essa semana estável, aí avança um pouquinho, baixa um pouquinho, mas... No meu entendimento aconteceu o seguinte, em razão fundamentalmente da pandemia, que provocou toda
a base no mercado internacional, e principalmente o arroz, por ser um produto fundamental para a segurança alimentar, né, com restrições de grandes exportadores, naturalmente, com o Fique em Casa, o aumento do consumo do cereal aumentou e houve uma corrida generalizada às compras, né? E os mercadistas, supermercadistas, que tradicionalmente nessa época estão pouco estocados, e correram atrás do produto e evidentemente a indústria captou, digamos assim, esses pedidos, majorando os preços. E, consequentemente, gerou esse efeito cascata, né? De uma maneira mais lenta ao produtor, que se fala até alguma coisa em torno de 25, o tio João em pacote de 5 quilos, outras variedades nobres, né? E o arroz subiu esse percentual em plena safra, né? O que, tradicionalmente, essa volatilidade positiva não é normal. Então, pelo contrário, nós temos aí março, abril, os meses de pico de oferta, etc. No meu entendimento, o motivo maior foi isso, né? Determinou um aquecimento fortíssimo de demanda num curto prazo, em contrapartida com um avanço de safra e, indiscutivelmente, uma safra boa. Uma safra até surpreendente. Né? Então, na minha avaliação, neste momento, eu acho que o mercado como um todo deu uma parada. Tá? Isso, ele estabilizou em 55, né, nesse patamar, e o mercado está observando, no meu entendimento, daqui para frente, duas situações. O aumento da oferta para o produtor e, segundo, as situações, se elas ocorrerem, continuarem ocorrendo, e terceira situação, o nível de administração, né, do lockdown. Né? Se começar a se horizontalizar mais, que é uma tendência, o que vai acontecer? A vida, em tese, vai começar a voltar mais ao normal, certo? Que também é uma incógnita muito grande, da periculosidade do vírus e toda essa confusão criada, né, e essa má administração de uma maneira geral para essa crise, tanto econômica, tanto política, tanto na parte médica, no meu entendimento. Existem controvérsias muito fortes, né? Então não se sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que o arroz está nesse epicentro. Eu não sei se tu concorda, mas eu acho que toda a cautela agora por parte do produtor, né, é importante, mas vai depender dessas variáveis aí, embora o mercado internacional, talvez tu vá falar, os indicadores de mercado futuro continuam fortes, embora também, no meu entendimento, de uma maneira talvez artificial demais em função disso, e o mercado começa a dar um sinal de estabilidade, na minha avaliação. Marco Aurélio, chegou aqui agora o Henrique, estava te ouvindo também, vamos botar ele na conversa aqui, vamos deixar ele cumprimentar aí, e aí nós seguimos. Bom dia, Marco Aurélio, tudo bem? Bom dia, Henrique, tudo bem? Prazer ouvi-lo, prazer rever. Igualmente. Mas viu, Marco Aurélio, e essa semana bateu forte aí, não sei se é verdade ou não, porque hoje em dia a tecnologia inventaram esse tal de fake news, e aí eu já estou até desconfiado que esse vírus também pode ser fake, a gente não sabe se é verdade ou não, porque tem tanta controvérsia que é complicado. Bom, mas vamos dizer que não seja. Então vamos dizer que nós não podemos agora dizer que tudo é fake. Então saiu um comentário que a indústria estaria pedindo para o Ministério trancar as exportações de arroz. Isso é fato? Houve esse babado? Sim. A indústria quer dizer que a indústria agora, pela primeira vez, eu venho falando isso desde 2014, 2015, 2017, eu já falei umas quantas vezes com o Henrique, digo, Henrique, que mudaram a metodologia dos estoques, de contar os estoques, e a hora que der uma calamidade, vai aparecer que não tem mais estoque de reserva. Ao exemplo que aqui no Brasil a Conab não tem mais estoque, o estoque está na iniciativa privada, não vai faltar arroz nunca, porque existe
colheitas, aqui no Brasil próprio, nós terminamos agora em abril e maio de colher aqui no nosso estado do Sul, mas junho, julho, agosto para frente, de Goiás para cima, estão colhendo arroz. Então, há colheita todos os meses, aqui, agosto, setembro, outubro, Estados Unidos, daqui a pouco as Guianas, quer dizer, colheita tem todos os meses, então não falta arroz, mas os estoques não dá. Então, falando nisso, quer dizer, a indústria sempre contrariou isso, que tinha absurdos de estoque, agora a indústria, então, a minha pergunta é, então agora a indústria está dizendo que não tem estoque? Na minha interpretação, a Arroz, na semana passada, emitiu uma nota, digamos, colocando as questões até em função de restrição de oferta. E eu imaginei, né, que providência talvez fosse a indústria adotar dentro de uma dinâmica de aumento de e, pelo que me relataram, assim, tratativas, entre aspas, de tentar evitar que saísse o grão em casca, a exportação em casca. Logo isso aconteceu, tive contato com algumas pessoas da Federal Arroz, inclusive, imediatamente, a Federal Arroz se posicionou muito bem com as outras entidades, dizendo que garantiria o abastecimento e que essa situação, tanto da exportação de paralisar a exportação de casca. Marco Aurélio, vê se tu te posiciona, tu tá no celular ou não? Tá gaguejando a tua conversa aí. Muito Alô? extraordinariamente sensível, principalmente para o ruim, né? Então, acho que as situações não devem prosperar, e eu até acho positivo, nesse momento, o mercado está estabilizado nesses patamares de preço. Marco Aurélio, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu não sei se tu tá no celular ou não, nós estamos te ouvindo muito mal aqui. O meu sinal aqui fora... agora melhorou. Ruim, infelizmente. Agora melhorou melhor. Mas vamos ver se o Henrique entra na conversa aqui, Henrique. O que tu acha dessa situação? A indústria querendo barrar as exportação. O que tu tem para nos dizer, Henrique, dessa situação toda? O que tu está vendo? Tu tem uma experiência bárbara, porque desde faz 10 anos mais que foi ativista, ex-presidente da Federal Arroz por 2 mandatos, muitos quilômetros rodados até Brasília e gabinete. O que tu tem para nos dizer nesse momento da situação geral assim? Bom dia a todos. Pois bem, eu gostaria de não sei se eu tenho tempo, Gilberto. Tem. Tu e o Marco Aurélio vindo lá, vamos hoje é só o arroz. Só o arroz, só... Com o objetivo até de lembrar alguns momentos que passamos, né? E eu vejo que o momento atual ele é muito parecido com o viés pró-produtor, né? Com aquele momento lá de 2016, em que também houve comentários que estariam pedindo digamos, o que se barrasse as exportações em virtude daquela quebra que tivemos no momento daquele El Niño fortíssimo, né? E que os estoques estavam igualmente a esse ano bem ajustados, né? Talvez ajustados até demais, mas não, até minto. Esse ano está mais ajustado porque naquele ano de 2016 o Mercosul tinha mais estoque do que tem esse ano. Bueno. Houve, inclusive, um rebate que a Federal Arroz fez, à medida de que o atual presidente, na época, da AB Arroz, comentou que os produtores estavam segurando o arroz. Estavam, que se diz, especulando. E segurando o arroz, e, na verdade, a Federal Arroz, logo depois, fez uma nota
muitíssimo forte, na verdade até nunca mais nos cumprimentamos, eu e essa pessoa que fez a nota da Bia Arroz, na qual nós refutávamos aquela história que ele comentava que estávamos segurando demasiadamente as vendas, mas que de fato o produtor estava buscando lucro, né, como qualquer um outro empresário, né. Bom, já naquela época rolou um estresse e eu me lembro que naquela época também entrou duas ou três cargas de arroz importado extra-Mercosul. Entrou arroz do Vietnã ou da Tailândia, não me lembro, acho que era Vietnã, que ambos possuíam estoques bastante relevantes, e entraram três navios lá pelo porto de Itaqui, lá no nordeste do país, na qual nós fomos conferir, inclusive, esses descarregamentos. À época, nós descobrimos que esse arroz era, de fato, bem mais barato que estávamos vendendo aqui à época, né? Mas que também de uma qualidade péssima. Inclusive, a pessoa que tinha ido lá conferir esses estoques acabou percebendo que no varejo, ou seja, no supermercado, as pessoas costumavam, os consumidores costumavam a rasgar os sacos e cheirar antes o arroz para ver se era arroz brasileiro ou se era o dito cujo fedorento que eles chamavam. Não, eles chegavam a dizer para essa pessoa que estava lá, que trouxe arroz para a gente fazer algumas amostras, disse, não leva esse arroz, que esse arroz é fedorento, não dá para aguentar em casa. Eu estou trazendo isso porque há pouco tempo atrás nós vivemos um estresse muito parecido, sem o agravante do tal do coronavírus, na qual provocou uma demanda e uma certa escassez, e a verdade tem que ser dita, uma certa escassez de produto na gôndola. Bom, tanto é que Goiás fez um decreto, o governador de lá fez um decreto limitando as quantidades de arroz e outros produtos que poderiam ser comprados. Um governador fez esse decreto. Então, imaginemos que lá para o Nordeste, onde existem ainda mais pessoas necessitadas, como não estava, né? Mas, de fato, isso tudo foi agravado em virtude de um aumento de demanda da população, correndo ao supermercado para se estocar, e no momento de uma quebra de braço que o setor industrial, né, ele estava segurando as suas compras ou estava comprando de uma forma muito estratégica, da mão para a boca, aguardando a queda das cotações do arroz, do casca, né, no momento da colheita. Isso não aconteceu, né, por várias razões, talvez porque o produtor, e isso é verdade, o produtor ele entrou mais valente na safra, né, não querendo ofertar, ele entrou mais valente, ele não ofertou tanto, ele teve uma postura mais corajosa e assim o mercado entrou num estresse positivo, né, em plena safra, subindo os preços, como a gente como a gente observou até então. E o supermercado também, com esse mesmo viés, pouco estocado, viu aquele aumento de demanda, se viu obrigado a pagar, né, e de fato pagou, e as coisas começaram a engrenar positivamente para o produtor, e vamos comemorar isso, porque há muito tempo a gente não via. E não teve não teve especulação, o produtor ofertou no momento certo, não houve, tenho certeza que não houve qualquer conotação
ou falta de solidariedade do produtor para ofertar, mas ele de fato estava buscando melhores preços, né, com o objetivo de fazer frente a todo aquele prejuízo de anos anteriores, né, e dos arroxos anteriores, e continuou alimentando o mercado, mas não naquela velocidade que o mercado desejava. Isso é tamanha verdade que eu estou falando, que esse estresse se deu no mesmo momento em que o setor industrial estava recebendo as CPRs, ou seja, ele estava também recebendo o arroz do produtor que tinha comercializado insumos, né? A descapitalização dos produtores é fato, todo mundo conhece isso, ou seja, ele não deixou de fazer as suas vendas pequenas. Então, agora, indo diretamente ou colocando a minha posição em relação ao que, eventualmente, eu não tenho bem certeza se as indústrias pediram isso ou não, eu conversei com pelo menos duas grandes, e as duas grandes eram totalmente contra esse tipo de intervenção, porque elas também participam muito no mercado internacional e elas não gostariam de sair do mercado internacional, e eles também me disseram que não sabiam se houve ou se não houve esse pedido, mas que de fato ocorreu que chegou até a ministra essa demanda, não sei se através do setor industrial ou se foi através desses entrevistadores polêmicos aí, claro, que fazem enfim, dos mensageiros do apocalipse. E que disseram que o governo poderia trancar e confiscar os silos dos produtores, e aí teriam assoprado para esse pessoal que era o produtor que estaria segurando os estoques ou direcionando para a exportação. Bom, a verdade é que a ministra acatou aquela demanda. Ela é a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? E colocou a sua equipe, que eu conheço bem, para fazer uma pesquisa muito forte. Eles me ligaram no domingo, era 4 horas da tarde, eles me ligaram, e eu sei que ligaram para o Alexandre Velli, para mais algumas pessoas, para buscar informações e tomar uma decisão. Eu tenho certeza que... Isso foi por agora, nesse ano, ou aquela do ano passado? Não, agora, domingo passado. Domingo para cá. E eu tenho certeza que eles... É um levantamento para ver a situação do estoque, a situação da falta de arroz ou não, porque para realmente... Correto. E ele, na verdade, ele me perguntou, Henrique, os produtores estão segurando? Estão segurando. Estão segurando. Não é tudo que a gente queria, Farnese. Era tudo que a gente queria, é tudo que o Ministério da Agricultura gostaria. E precisava, porque a gente precisa faturar, a gente precisa faturar por preços acima do custo de produção. Se a gente pegar os custos de produção da Conab, a gente está meramente chegando agora pelos custos totais. Estava começando a falar. Então eu disse, não, realmente, de fato. Agora, não para se criar toda essa celeuma. Claro. Mas estão exportando, digo, dá uma olhadinha aí nos números de exportação e de importação, tu vai ver que a importação por fevereiro e março foi maior que a exportação. Então eu não vejo sentido nenhum para qualquer afirmação ou que se venha a se trancar as exportações ou que o produtor esteja segurando demasiadamente, né, ou injustificadamente o seu produto. Além disso, eu disse para eles, parte das exportações brasileiras é feito com quebrado. 30%, às vezes é 40%, às vezes é 20%, às vezes é 25%, mas é em torno de 30% a 40%.
a gente vai barrar esse subproduto também que o brasileiro não come. Não, e outra coisa, é uma desproporção no momento que o Brasil é para alimentar o mundo, todos os países sabem que nós temos alimento para todos, e agora vão dizer que vão faltar arroz para nós. Bom, Gilberto, tocaste nesse assunto. Foi perfeita a tua colocação. Na medida que nós pretendemos ser o celeiro do mundo, estaríamos nós trancando a exportação. Eu acho que seria nos chamar de mentirosos, principalmente o nosso presidente da República. Mas então, trocando em miúdos, eu acho que estamos atravessando um novo estresse. O arroz seguirá subindo, eu estou afirmando aqui para os senhores. O ano passado, eu falei o ano passado... Acho que o seu Marco Aurélio, não sei se ele quer sair, se ele está com algum compromisso, só para não... Como é que está aí, Marco Aurélio? Pode falar alguma coisa? Quer entrar no assunto também? Olha, eu tenho pouco que eu estou envolvido. Marco Aurélio, nós não te ouvimos. Eu acho que estão bem assessorados aí para o Henrique e também o Pileco, mas faço votos, o Henrique, que o mercado continue, só que eu acho que nesse momento, na atual conjuntura, acho que o mercado fazer um break, fazer uma tomada de posição, reconhecimento, e sabidamente nós temos um estoque no final do período aí, do ano passado, apesar de uma boa produção no Rio Grande do Sul, todos nós sabemos bem enxuto. E acho que o mercado deve estimular o produtor, deve estimular a produção, né, para exportar. Marco Aurélio. Nós vamos lhe agradecer, seu Marco Aurélio, a sua atenção aqui conosco e lhe desejamos um bom trabalho. Perfeito. Nós não estamos te ouvindo. Imagina, obrigada pela sua atenção. Então, só explicando o que o Marco Aurélio comentou, é que, de fato, poderá haver um enfraquecimento das cotações, e eu acredito nisso, poderá haver a famosa embarrigada, que a gente chama, né? Poderá sim. E o que a gente vem dizendo aos produtores que vão escalonando as suas vendas, vendem a hora que observarem um preço bom, que façam aí uma venda mais acentuada, com o objetivo de não correr maiores riscos, à medida que certamente esse ano não será que nem os anos anteriores, que uma parcela bastante importante segurava esse arroz para vender lá na frente. Eu acho que agora é momento de a gente ir colocando devagarinho esse produto para a venda, para que não possamos, para não precisarmos correr nenhum risco e mantermos o mercado abastecido. Agora, sigo dizendo, ano passado, sim, no início do ano passado, nós já vínhamos falando que o arroz ia subir de preço no segundo semestre muito forte. A indústria seguiu dizendo que tinha estoque, que isso e aquilo e tudo mais, e que a Conab estava errada com os seus estoques. Eu segui batendo na linha, dizendo que o mercado ele iria se valorizar. Como de fato se valorizou, passou dos 50 na virada do ano, né, Gilberto? Isso. Ele demorou mais, e eu não me lembro agora, né? Ele demorou um pouco, talvez a recessão, etc. São 15 milhões de desempregados, né? Mas que ele mostrou que não tinha estoque na virada do ano. Tanto é que as indústrias de fora do Rio Grande do Sul, que se abasteciam e se vangloriavam de se abastecer no Paraguai, vieram todas se abastecer aonde? Em Alegrete, que possuiu, Alegrete estava com cotações melhores, inclusive, que Rio Grande. Eu sempre usei ali em janeiro, nesse período aí, que nós estávamos com estoque negativo. Para dizer o seguinte, nós tínhamos consumido o estoque, o arroz todo da safra, e estávamos começando a consumir os arroz
que estávamos sendo colhidos, quer dizer, o arroz que foi colhido em agosto, setembro, outubro, novembro, sei lá, o arroz que o Paraguai colheu em dezembro, já estava sendo consumido, quer dizer, e as indústrias entrou fevereiro, os primeiros produtores colhendo aqui e indo embora, ninguém, as pessoas comprando, tu entendeu? As indústrias comprando, não era aquela coisa assim que chegava em fevereiro, arroz novo eu não quero, arroz novo eu não vou comprar, entendeu? É isso que tu está dizendo, né? Chegou, seguiu... Não, além disso, eu tô colocando. Tu está colocando uma outra coisa, Gilberto, mas além disso, eu te comento, porque se nós comparássemos ali fevereiro, sem a colheita nova, tá? Certo. Vamos dizer arroz velho, supervalorizado, etc e tal, né? Nós tínhamos cotações maiores que a de Rio Grande. É? Entendi. Com certeza. Isso é um indicativo claro de que nenhum outro lugar tinha, o pessoal veio para a fronteira oeste buscar arroz. E Alegrete estava com essas cotações. Antes, nesse período, o Rio Grande sempre valeu mais. Mas sempre mais, sempre mais. Outro ponto, todas as as grandes indústrias fecharam as CPRs com preços aí de 52 a 60, a depender da região. Vou repetir. 52 a 60, a depender da região. Ou seja, essas indústrias vão querer desvalorizar o estoque que elas compraram? Não me parece razoável. Eu também não me parece. E eu acredito que a demanda... existe sim um viés de menor demanda doméstica. Entretanto, nós estamos com operadores do casca, especialmente, muito movimentados, né? Eles têm tentado fazer negócios, não têm conseguido, tentado empurrar isso aí para frente em virtude de uma cotação mais, digamos assim, mais melhor para eles, mas não tem ocorrido, o que pode, de fato, consolidar agora com um equilíbrio no mercado, eles virem a tomar posição, porque nós todos sabemos que a gente tem vendido bem ao mercado ali da América Central, que é um mercado que paga bem por arroz bom. Por arroz bom. Me diz uma coisa, tu falou, beleza, senhores produtores, nós temos que vender fazendo média. Nós nunca vamos acertar o pico da venda. Então, nós temos que vender fazendo média. Isso faz anos que a gente fala isso, né, Henrique? Para o produtor vender fazendo uma média, vem escalonando suas vendas. E este ano, como o preço já na safra, a média será mais alta. Sem dúvida, sem dúvida. Porque em plena safra, em pleno março, em 40 dias aí, o arroz se valorizou para emparelhar os seus custos, que os custos nós não sabemos quanto é que vai ser com esse dólar, com tudo isso. Correto. O risco que a gente corre é o famoso dólar. O famoso dólar que está elevando muito os preços das cotações paraguaias. Agora, deixa eu colocar outra coisa que é verdade, muitos produtores não sabem, é que o Paraguai, de fato, internou bastante arroz, internou muito arroz. Eu não tenho os números agora, e nem me preparei para isso, vocês me desculpem, porque várias indústrias, especialmente ali do Brasil Central, Brasil Central não, mas do centro do Brasil, Minas, eles estão operando com CPR, com aqueles produtores. E eu digo aos senhores, eles pagaram preço de banana, o arroz comprado através do CPR lá, e jogaram aqueles produtores paraguaios ainda mais para baixo, né? A preço de ocasião, porque eles queriam entrar rachando no início do ano. E de fato, estão prejudicando aqueles produtores lá. E por isso que entrou bastante arroz em março. E por isso que março não foi o pico dos preços de arroz no varejo no Brasil. O pico será em abril.
Ou seja, e o arroz só foi questionado agora por conta do feijão, porque o feijão dobrou de preço. Exatamente. E os produtores, que são poucos do feijão, não são tão pulverizados, os grandes produtores, que nem os produtores de arroz, de fato estavam segurando a sua produção, buscando preços melhores. Né? E aí, quando o PROCON foi fazer a pesquisa, a segunda pesquisa do feijão, e inclusive várias indústrias que operam com feijão, elas operam com arroz, elas foram, acabou, não sei, acontecendo, não sei se uma pessoa comentou, um consumidor comentou para o PROCON, e eles acabaram aprofundando ali a questão do arroz, que recém começou a ter na gôndola seus preços atualizados. Ou seja, tem muito pano para manga ainda, Gilberto, na questão do arroz. E outra coisa também, Gilberto, assim, ó, muitas vezes o produtor, ele compara a safra. Ah, não, tu vê, a safra tal começou também a valorizar na safra, no momento da colheita, depois caiu ali na frente. Senhores, nós reduzimos área. O Rio Grande do Sul vem reduzindo área faz uns 3 ou 4 anos. Nós reduzimos 200 mil hectares em 4 anos. E o culpado é tu, né? E isso é mecha de arroz. Tá? Isso é tu que começou na federação. Agora, espero que os produtores vejam essa situação, aqueles que me chamavam disso e daquilo, vejam a situação atual e não inventem de aumentar a área para a próxima, porque a naba vai pegar novamente. Vai pegar novamente. Na verdade é o seguinte, nós estávamos indo para 1.100.000 e poucos hectares quando tu começou na federação. 1.140.000, 150, 180, eu não me lembro. E aí tu começou e eu não acreditava. Graças a Deus que nós reduzimos isso. Eu tenho uma pergunta, aproveitar a presença do seu Henrique, né? Seu Henrique, que desde que o senhor passou o seu comando para o Alexandre na Federarroz, desses mais de 10 anos que o senhor está à frente, aí teve 2 gestões na Federarroz, gestões importantes, qual é a sua avaliação de lá para cá, de toda essa construção, porque tem muita coisa que foi feita lá atrás, começando por aqui, né, com todo esse movimento. Qual é a sua avaliação hoje? Como é que o senhor vê tudo isso? Passando pelo nosso produtor, pelo consumo, pela política setorial, que o senhor foi muito latente, sabedor de como é que funcionam as coisas lá em Brasília, né, por isso as suas viagens, e de conhecer as pessoas, como é o trabalho lá. Bom, eu vou tentar ser bem racional e resumido aqui. Essa experiência na Federarroz me fez também sair da mesmice ou da minha zona de conforto. Eu nunca imaginei que eu fosse plantar soja na nossa propriedade. E hoje nós estamos plantando quase 500 hectares de soja, né? Ou seja, eu vejo que o arroz ele estará presente nas fazendas de altíssima produção e baixo custo. Aqueles caras que estão produzindo 11.000 toneladas, 12.000 toneladas, ou podem ainda, viram que não estão batendo no teto com 10 toneladas, e com custo baixo, especialmente de energia, porque a energia ela vai dar uma queda, mas ali adiante ela vai subir de novo. Tá? Eu estou falando aqui nós vamos passar 2 anos de arrefecimento de energia, tá? Em função da baixa demanda, mas depois vamos ter um repique novamente. E todos os outros combustíveis, etc. Então, isso me fez pensar que eu preciso de uma outra commodity. Eu preciso de algo que não seja tão dependente do mercado doméstico, exclusivamente, que é o caso do arroz. Isso como produtor. Tá? Como entidade, eu vi transformações em Brasília. Hoje existem várias pessoas questionando o Bolsonaro por ser simples, por ser falastrão, etc. e tal.
Mas tenho absoluta certeza, quer gostem ou quer não gostem, esse homem transformou Brasília. E ele está pagando por isso. Eu vi uma transformação muito forte, porque antes a gente chegava lá e pedia dinheiro e estava na conta. E desde que o Temer começou a mudar, o pragmatismo do orçamento começou a existir, não era aquele oba-oba, e especialmente o segundo escalão, que a gente não enxerga na mídia, é eminentemente técnico, e nenhum deputado indicou uma pessoa para o segundo escalão. E é isso, e é essa guerra que está sendo enfrentada agora por esse presidente. Então, é outra coisa que eu aprendi. A gente sempre fala, Gilberto, falava, não, aquele pessoal não trabalha, pessoal de Brasília, pessoal não sei. Tem gente que trabalha pra cacete lá em Brasília, que trabalha das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite para pegar e que a gente possa a ter os mecanismos na nossa mão. Outro ponto, o Ministério da Agricultura é o Ministério do produtor. Já vi ministro dizendo para a indústria atravessar a esplanada, porque o ministério dele era outro, e não a do Ministério da Agricultura. Então, senhores, eu acho que a gente tem que diversificar nossa produção. Diversificar, sabe por quê? Porque se o ano que vem todo mundo resolver plantar mais arroz, eu vou plantar mais soja, porque é certo que o mercado vai cair. Nós temos um sério problema, Henrique, que nós temos que analisar e que nós temos que conversar e alertar o nosso produtor, que tem muita coisa acontecendo que a gente não sabe o que vai ser daqui 30, 40 dias. Por exemplo, o milho. O milho saiu de uma possibilidade de início de março, o maior preço na história do milho, tanto nos Estados Unidos, no mundo, como no Brasil, porque a China, porque isso, porque aquilo ia precisar, para uma situação que os Estados Unidos vai ter que diminuir 25% a área de milho esse ano. Que eles vão plantar agora. E eles estão pensando em aumentar em soja isso. Esses 25% da área dos Estados Unidos. De parar. Então, isso aí vai mudar uma matriz muito grande e aí nós temos que se adaptar nisso. E outra coisa, não se esqueçam que o Brasil Central deixou de plantar arroz. E passou a plantar milho. E com a desvalorização do etanol, nós não sabemos se esse pessoal não deixará o milho de lado e plantará arroz. Isso aí é uma outra situação. E uma outra situação é o seguinte, Henrique. Eles estavam plantando milho e estavam entrando o Brasil Central no sorgo também, para ter um 20% a menos de custo para as rações, para frango, para porco, para suíno, que agora isso, o que estava desenhado ali atrás, pode não ser desenhado para daqui 30 dias. Correto. Eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte para nós finalizarmos. Ele pede o valor do hectare do arroz. O valor do hectare ou o valor do custo? Do hectare, né, Paulinho? O valor do hectare do arroz. Deve ser custo de produção. Custo de produção é 8 mil. 8 mil o custo total, R$8.000 o custo total, com juros, depreciações não, mas bota ali a prestação das máquinas. De 4,20 eu faço a conta. Tá. Mas eu acho que assim, R$8.000 com depreciação, com o custo da caminhonete, financeiros e etc e tal, e não é com arrendamento parcial, 50% de arrendamento parcial. Então, o ouvinte que ligou, está aí a explicação. Vou agradecer a presença dos senhores, Henrique Osório Dornelles, produtor rural, também Gilberto Pileco, nessa grande Eu só queria fazer uma pergunta, e o consumo, Henrique? O que tu acha do consumo do arroz no Brasil? Ele já foi menor, voltou de novo. No início do ano nós tínhamos uma informação da Abras, que o arroz tinha aumentado em 3% o consumo dele entre final do ano passado e início desse ano. Só para dizer, eu estou fazendo um levantamento de toda a produção
do IRGA desde 1980. De 1980 a 2000, tudo que se produziu. De 1980 a 2000, nós